Você já se perguntou o que significa de verdade ter um coração segundo o coração de Deus? Essa não é apenas uma frase bonita ou uma expressão de fé. É uma declaração profunda e poderosa que o próprio Deus fez sobre um homem chamado Davi. Entre milhares, Deus olhou para um jovem pastor, escondido nos campos, cuidando de ovelhas e entoando canções ao Senhor. Ele não era o mais forte, nem o mais experiente. Não usava armadura, nem ocupava posição de destaque. Mas o seu coração era cheio de fé, reverência e intimidade com Deus. Neste estudo bíblico, vamos mergulhar na jornada de Davi, do anonimato à realeza, do campo à caverna, da harpa à espada, da queda ao arrependimento profundo. E através dessa história viva, real, cheia de vitórias e também de erros, vamos aprender como Deus se relaciona com aqueles que o buscam de verdade. Porque Davi não era perfeito, ele errou feio. Mas a diferença está em como ele reagia diante de seus erros, com quebrantamento, lágrimas e um clamor sincero por misericórdia. E é exatamente aí que começamos a entender por que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele nunca pecou, mas porque seu coração era moldado pela presença de Deus. Porque mesmo sendo rei, ele se prostrava como servo. Porque mesmo liderando exércitos, ele sabia que a verdadeira batalha se vencia de joelhos. E essa é a boa notícia para mim e para você hoje. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ter todas as respostas, nem viver uma vida sem falhas. O que Deus procura é um coração sincero. Um coração que ama, que se arrepende, que o busca em meio ao caos, em meio à rotina, em meio às vitórias e também às derrotas. Então, se você deseja entender o que é realmente agradar o coração de Deus, se você quer saber como viver uma fé verdadeira, intensa e transformadora, fique comigo até o final deste vídeo. Você vai descobrir que o mesmo Deus que levantou Davi do campo e o colocou no trono pode levantar você para um propósito eterno. E quem sabe, ao final deste estudo, você também possa dizer: Senhor, forma em mim um coração segundo o teu. Antes de Davi ser conhecido como rei, guerreiro ou salmista, ele era apenas um jovem pastor, o mais novo entre 8 irmãos, filho de Jessé, da pequena cidade de Belém, um lugar simples, sem prestígio, longe dos palácios, das armas e da política de Israel. Enquanto seus irmãos estavam em casa ou no exército, Davi passava os dias cuidando das ovelhas no campo. Era um trabalho humilde, solitário e muitas vezes perigoso. Mas foi ali, na solidão dos pastos, que Deus começou a moldar um coração extraordinário. Davi não apenas guardava o rebanho, ele o amava, o protegia com coragem e dedicação. Ele enfrentava leões e ursos com as próprias mãos, arriscando sua vida pelas ovelhas. Esse zelo, essa bravura, esse espírito de responsabilidade, era um reflexo do cuidado que um verdadeiro rei precisaria ter por seu povo. Mas por que Deus escolheu Davi? Para entender, precisamos voltar no tempo e observar o contexto de Israel naquele período. Israel estava vivendo uma grande crise espiritual e política. O rei Saul, que havia sido ungido por Samuel, já não obedecia a Deus. Sua arrogância e desobediência o afastaram do propósito divino. O povo queria um líder forte, carismático, com aparência de guerreiro. Mas Deus procurava alguém com outro tipo de força, a força interior. Aquela que nasce da fé, da humildade, da integridade. Foi então que o Senhor disse a Samuel, o profeta: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Essa foi a chave para a escolha de Davi. Deus não estava procurando um corpo musculoso, uma espada afiada ou uma armadura brilhante. Ele estava em busca de um coração puro, sensível, sincero, e encontrou isso num jovem pastor que cantava salmos ao pôr do sol. Quando Samuel foi até a casa de Jessé, ele viu os irmãos mais velhos de Davi, fortes, bem apresentados, experientes. Mas Deus disse: não é esse. Um a um, todos os filhos foram apresentados, e Samuel ficou confuso. Foi então que perguntou: acabaram-se os moços? Jessé respondeu: ainda falta o menor, está apacentando as ovelhas. 1 Samuel 16:9. Imagine isso.
Davi nem foi chamado para o encontro. A própria família o considerava pequeno demais, irrelevante demais. Mas aquilo que os homens desprezam, Deus valoriza. Samuel então pediu que chamassem Davi, e quando ele entrou, o Senhor disse: levanta-te e unge-o, porque é este. 1 Samuel 16:12. E ali, diante da sua família, no meio da casa, Davi foi ungido com óleo. Mas o mais importante não foi o óleo visível, foi o que aconteceu por dentro. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel 16:13. É assim que Deus age. Ele nos encontra quando ninguém mais nos vê. Ele nos escolhe quando todos nos descartam. E Ele derrama seu Espírito sobre aqueles que têm o coração preparado, mesmo que ainda não tenham posição, fama ou reconhecimento. Davi voltou aos campos depois de ser ungido. Ele não foi direto ao trono, porque Deus ainda iria prepará-lo em muitas batalhas, internas e externas. Mas o que importa é que o plano já estava em andamento. Deus já havia declarado: esse é o meu escolhido. E talvez você se sinta como Davi, esquecido em segundo plano, fazendo algo que parece pequeno demais. Mas Deus está olhando para o seu coração. Ele sabe como transformar pastores em reis, anônimos em líderes, desprezados em referências de fé. A unção de Davi foi apenas o começo de sua jornada. Deus o havia escolhido, sim, mas agora vinha o processo. Entre o pasto e o trono existia um vale, e nesse vale, Davi seria provado, aperfeiçoado, moldado. A primeira grande prova veio no campo de batalha. Israel estava em guerra contra os filisteus, e um gigante chamado Golias surgia como a encarnação do medo. Com quase 3 metros de altura, armadura de bronze, lança como uma viga e um escudo impenetrável. Golias desafiava o exército de Israel por 40 dias. Ninguém ousava enfrentá-lo, nem mesmo o rei Saul, com toda a sua estatura e experiência militar. Mas eis que surge Davi. Enviado apenas para levar pão e queijo aos seus irmãos, ele ouve o desafio do filisteu e se indigna. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 17:26. Enquanto todos viam um gigante intransponível, Davi via uma oportunidade para glorificar o nome do Senhor. E é aqui que vemos o coração que Deus tanto valoriza. Fé inabalável, zelo pelo nome de Deus, confiança que transcende a lógica. Davi vai até Saul e diz: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. 1 Samuel 17:32. Saul duvida, claro. Aos olhos humanos, Davi não tinha chance. Mas Davi responde com uma fé construída nas madrugadas dos campos. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão ou um urso, eu o feri e livrei o cordeiro. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará das mãos deste filisteu. 1 Samuel 17:34-37. Saul tenta vesti-lo com armadura, mas Davi rejeita. Ele sabia que a vitória não estava no equipamento, mas na presença de Deus. Ele pega 5 pedras lisas, sua funda, e caminha para o confronto que mudaria sua vida e a história de Israel. Golias ri ao ver o rapaz, mas Davi não se intimida. Tu vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. Com uma única pedra, Davi derruba o gigante. Com a própria espada do inimigo, ele corta sua cabeça. E naquele dia, todos viram o que um coração cheio de fé pode fazer. Não com força humana, mas com o poder do Deus vivo. A fé de Davi não surgiu do nada. Ela foi cultivada na solidão, nutrida pelos salmos, regada pelas experiências com Deus. Enquanto os outros confiavam em espadas, escudos e números, Davi confiava em promessas, em presença e em propósito. E é assim que Deus age. Ele não precisa de guerreiros experientes. Ele precisa de corações que confiam. Corações que ousam acreditar, mesmo quando ninguém mais acredita. Davi não era apenas um jovem ousado. Ele era um jovem rendido. Alguém que conhecia a voz de Deus e sabia que a vitória vem do alto. A partir desse dia, Davi se tornou conhecido em Israel. Mas ainda levaria tempo até que ele assumisse o trono. Antes disso, enfrentaria perseguições, traições, cavernas, noites em fuga. Mas uma coisa era certa:
Deus estava com ele. E o que podemos aprender aqui? Você pode não ter o título, o cargo, os recursos ou a aparência, mas se você tem fé, fé verdadeira, ousada, inabalável, Deus pode te usar para vencer gigantes. Não importa o tamanho da oposição. Quando Deus escolhe alguém, nenhum Golias pode impedir. Davi foi ungido, venceu Golias, tornou-se capitão, herói nacional e, por fim, rei de Israel. Sua fama se espalhou. Seu exército venceu guerras, seu trono foi estabelecido. Mas mesmo os maiores homens de Deus enfrentam seus maiores perigos não nas batalhas externas, mas nas internas. Foi no auge do sucesso que Davi cometeu o seu maior erro. Numa tarde qualquer, enquanto os reis iam à guerra, ele ficou no palácio. Lá de cima viu uma mulher se banhando, bela, desejável. Seu nome era Batseba, esposa de Urias, um dos soldados mais fiéis de Davi. Ele poderia ter virado o rosto, poderia ter buscado a Deus, mas escolheu ceder à tentação. Davi mandou chamá-la, deitou-se com ela, e quando soube que ela estava grávida, tentou esconder o erro. Chamou Urias de volta da guerra, tentou manipulá-lo para que fosse para casa e pensasse que a criança era sua. Mas Urias, leal ao exército, recusou-se a dormir em casa, enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha. Então Davi caiu ainda mais fundo, mandou colocá-lo na frente da batalha e ordenou que o exército recuasse. Urias foi morto, e Davi tomou Batseba como esposa. Por um tempo, tudo parecia encoberto, mas Deus viu. E Deus sempre trata com aqueles que ama. Foi então que o profeta Natã bateu à porta do palácio com uma parábola. Havia 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitos rebanhos, o pobre apenas uma cordeirinha que tratava como filha. Um dia, o rico tomou a cordeira do pobre para dar de comer a um visitante. Davi se enfureceu. Esse homem deve morrer. E Natã respondeu: Tu és esse homem. Segundo Samuel 12:7, foi nesse momento que o coração de Davi foi revelado de forma mais profunda. Ele não tentou se justificar, não culpou ninguém. Ele caiu em si, se dobrou e disse: Pequei contra o Senhor. Segundo Samuel 12:13. E logo após esse confronto, nasceu um dos salmos mais poderosos da Bíblia. O Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, 1, 10 e 11. Esse é o coração segundo o coração de Deus. Não é um coração perfeito sem falhas, mas um coração que se quebranta, que reconhece seus erros, que clama por misericórdia e que não suporta viver longe da presença de Deus. Davi sofreu as consequências de seus atos. A criança morreu, sua casa foi abalada e feridas internas foram deixadas. Mas ele não perdeu o que era mais importante: a aliança com Deus. Davi não ficou preso ao seu passado. Ele se levantou, foi restaurado e continuou escrevendo salmos que inspiram gerações. E mais tarde, mesmo com tudo isso em sua história, Deus ainda o chama de homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13:22. Gostou desse estudo? Então não sai sem se inscrever. Ativa o sininho, deixa o like e comenta qual parte mais mexeu com você. Isso ajuda o canal a crescer e espalhar a mensagem para mais pessoas.